Sejam todos bem-vindos, os irmãos encarnados e desencarnados, no primeiro trabalho desse ano de 2024. Então, que para todos nós que seja um ano com muita saúde, muita paz, de muito aprendizado, de trabalho no bem, na caridade. E essa casa está sempre aberta. Estou vendo hoje aqui rostos novos. Sejam muito bem-vindos. A casa é de todos nós. E então vamos dar início a esse primeiro trabalho, a essa palestra hoje, Centro Espírita, Hospital, Escola, que o nosso companheiro que frequenta a nossa casa, Sérgio, irá fazer. E antes, o nosso companheiro Acácio vai fazer o comentário. E vamos então, nesse momento, convidar a nossa irmã Dora para fazer a nossa prece inicial, sendo que quase todos os trabalhos já se iniciaram, mas a partir do mês de fevereiro todos estão já decorrendo. Qualquer informação no final nós podemos dar. Muito obrigada a todos. Amado Mestre Jesus, mentores dessa casa, amigos espirituais que estão sempre conosco, é com muita gratidão que voltamos a essa casa nesse primeiro dia de trabalho, agradecidos pela oportunidade, a oportunidade de ter essa casa como um espaço para servir a Jesus, servindo aos nossos irmãos, agradecidos pela oportunidade de caminhar por mais uma temporada, agradecidos pelo ano que passou, pelos aprendizados que tivemos. Queremos pedir, Senhor, bênçãos para todos os nossos trabalhos desse ano, para que possamos ter perseverança no bem, para que possamos ter força e fé para seguir adiante na nossa jornada. E para essa noite, especialmente, pedimos entendimento, luz, inspiração para o nosso irmão que fará a palestra da noite e muitas bênçãos para que todos nós possamos sair daqui fortalecidos na fé, na esperança, na certeza do seu amor. Muito obrigada, Jesus. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amanhã mesmo nós temos um trabalho de 15 em 15 dias, aos domingos, Solidariedade que Alimenta. Então nós iremos fazer as refeições para distribuirmos na cidade, em Brasília, tanto no setor comercial sul quanto na rodoviária. Todos que quiserem participar, colaborar, ajudar, fazer uma oração em favor desse trabalho, serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Vamos então agora ouvir o nosso companheiro Acácio. Boa noite a todos. Bem-vindo ao Parque Espiritual Monte Alverne, neste ano de 2024. Caríssimos irmãos, a nossa leitura inicial da nossa palestra de hoje é do livro Um Minuto de Luz, pelo Espírito de Pastorino, e a psicografia é do nosso querido irmão Ariston Teles. A nossa mensagem é intitulada Gratidão. Saiba agradecer todo e qualquer benefício recebido. Falta de reconhecimento quer dizer orgulho e ingratidão. O orgulhoso ou o ingrato ainda precisa sofrer muito para aprender a lição da humanidade.
Cultive o hábito de agradecer por tudo de bom ou mesmo de desagradável que aconteça em sua vida. O reconhecimento é atitude simpática que lhe torna merecedor de maiores benefícios. Seja grato, sobretudo, a Deus que nos deu a vida e trabalha para que você alcance a completa felicidade. Meus caríssimos irmãos, olhando aqui essa nossa leitura da noite de hoje, o título dessa leitura, me veio à mente uma reunião da nossa turma, né, de formação de 40 anos. Então, quando nós fizemos 40 anos de formados, nós nos reunimos. Muitos já tinham partido, né, para a espiritualidade, cumpriram aqui as suas etapas, já tinham retornado, mas nós ainda tínhamos ainda uma quantidade considerável de companheiros de caminhada. Pois bem, foi-me dado o privilégio de fazer uso da palavra por cerca ali de 10 minutos como representante do segmento espírita. E me falaram, ó, você tem aí 10 minutos para você fazer o uso da palavra e escolha um tema e encaixe aí dentro desses 10 minutos. A primeira coisa que me veio à mente foi falar sobre gratidão. E foi justamente esse tema que eu preparei, uma pequena digressão, e me dirigi lá aos companheiros da turma. E eu disse para eles, a melhor palavra que nós temos hoje, de retornarmos aqui nesse estabelecimento de ensino que nos formou, que nos preparou para a vida, que nos deu condições de sermos úteis à nossa sociedade, à nossa pátria, que nos deu condições de constituir as nossas famílias, enfim, que nos proporcionou o necessário para o nosso caminhar, o início do nosso caminhar. Nos indicou a direção a seguir. Falou, vocês vão seguir nesta direção aqui. Então, uma palavra que eu achei assim mais adequada foi a palavra gratidão. Gratidão pelos nossos professores, gratidão pelos nossos companheiros de caminhada, gratidão por aquele estabelecimento de ensino. O que ele nos proporcionou, aquilo que nós necessitávamos para iniciar a nossa caminhada. Então, naquele momento, eu registrei pelo irmãos lá do segmento espírita essa minha mensagem, a mensagem de gratidão. E assim eu imagino que deva ser o nosso caminhar no nosso dia a dia. Gratidão por tudo que nos aconteça. Aquelas situações desagradáveis, no nosso ponto de vista, que nós temos que enfrentar, são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. São aqueles testes necessários, são aquelas provas necessárias, são aquelas expiações do passado, aquele nosso passado nebuloso. E a gratidão a Jesus, que nos proporcionou
é essa bênção da reencarnação. A reencarnação permite que nós recomecemos, refazendo, saudando os nossos débitos, adquirindo conhecimento. Mas não é só adquirir conhecimento formal e com muitas titularizações, não. Nós temos também que internalizar isso. É avançarmos no estudo dos ensinamentos de Jesus, procurando interpretá-los, internalizá-los e, acima de tudo, vivenciá-los. Fazendo isso, nós estamos ombreando com Ele, com Jesus, na construção da terra regenerada. Porque a missão é dele, mas nós podemos nos juntar a Ele. Ah, mas eu posso fazer muito pouco. Não tem problema. Eu faço um pouco, ele faz um pouco, ela faz um pouco. No final das contas, vai ser muito. Então, essa nossa mensagem de hoje, como diz aqui, cultive o hábito de agradecer por tudo de bom, ou mesmo de desagradável que aconteça em sua vida. Que tenhamos, doravante, essa atitude de sopesar, de verificar tudo que nos acontece, porque tudo está contribuindo para o nosso aperfeiçoamento. Muito obrigado. Já diz no Evangelho, né, Cássio? Por tudo dai graças, não é? Pelas alegrias e pelos desafios, né, que são aprendizados na nossa vida. Pois é, então agora passamos a palavra para o Sérgio, um tema belíssimo, né? Centro Espírita, Hospital e Escola. Realmente, né? Define bem. Vamos ouvir, então. Mais uma vez, meus irmãos, muito boa noite. Aos nossos irmãos também do plano espiritual, que com certeza não houve esse intervalo agora, vamos dizer assim, das nossas férias, né? O plano espiritual ainda continua a trabalhar, como em todas as casas cristãs da nossa sociedade. Então, que a paz que nós sentimos neste momento aqui possa começar a fazer com que o Centro Espírita, nós pesquisamos esse assunto já há algum tempo, fazendo um paralelo com a escola, não a parte pedagógica que nos foge do entendimento, mas a parte onde nós vamos adquirir a disciplina, vamos ter que estudar também. E a parte hospitalar, essa podemos falar com um pouco mais de propriedade, porque é onde militamos profissionalmente. E aí o simbolismo da casa espírita, hospital e escola. Na literatura, alguns irmãos também usam o termo templo espírita. Alguns utilizam também educandário ou sociedade espírita, grêmio espírita. Temos várias denominações que ao longo do tempo, uns ficam mais na moda, vamos dizer assim, né? Casa espírita, o centro espírita, como nós chamamos. Para os problemas de ordem das patologias físicas, nós temos os hospitais, né, as UPAs, etc., as clínicas, os profissionais que se formam na área, com as demais especialidades, para nos tratar, para recebermos ali o medicamento alopático, um exame detalhado, uma ecografia, uma ressonância, uma transfusão de sangue.
e para os problemas do espírito, muitos dos quais irão refletir em nosso físico, em nosso aparelho físico, como André Luiz chamava, no soma. Essas adversidades, muitos de nós não terão tratamento. Não terão tratamento, infelizmente. São aqueles irmãos que reencarnam, às vezes de forma compulsória, ou às vezes para saldar uma dívida muito difícil. São as encarnações que são, às vezes, quase que na sequência uma da outra, para que esses irmãos diluam, através das suas reencarnações, tudo isso, meus irmãos, acompanhado de benfeitores, de geneticistas, de engenheiros, médicos, até de especialidades desconhecidas aqui do nosso planeta. Então, nós somos privilegiados, porque continuamos ainda o nosso tratamento, enquanto estivermos aqui no nosso planetinha Terra, mas já conseguimos ter a necessidade de buscar na casa espírita o alívio para alguns dos nossos problemas. Olha esse folhetinho aqui, antigo, que engraçado. Procure um centro espírita e encontre a paz. Se nós formos ler aqui também, nós vamos encontrar. Procure um centro espírita e encontre a saúde também. Na contracapa tem um robozinho, ó, escrito assim, perigo, perigo, perigo. O robozinho está escrito assim, eu falei longe do microfone, esqueci. Aqui na contracapa tem um robozinho escrito assim, perigo, perigo, alertando. E logo embaixo ela diz assim, o preconceito contra o espiritismo faz as pessoas temerem-no. Tem medo do espiritismo. Com isso, perdem a grande oportunidade de reequilibrarem suas vidas. Folhetim da década de 80. Continua bem atual esse folheto, bem atual. Então nós trouxemos aqui, para ilustrar os nossos comentários, algumas passagens de um médico que está constantemente servindo aqui aos hospitais, às clínicas, às casas espíritas. É o nosso irmão Dias da Cruz. Trouxe uma mensagem que está lá naquele livro Ceareiros de Volta, onde vários espíritos, através de Valdo Vieira e Chico Xavier, doutor Dias da Cruz, tá? Temos também uma passagem de Caibar Schutel, outra passagem de um outro médico que trabalhou junto com Dias da Cruz, doutor Domingos Filgueiras, também lá no livro Ceareiros de Volta, e algumas passagens do livro que o nosso irmão Ariston teve a grata satisfação também de receber através das suas mãozinhas. Notícias do Cristo, Expansão, Novas Luzes. Esse livreto aqui, que foi lançado em 2013, ó, Notícias de Chico Xavier. Aqueles que os têm podem se deliciar, porque aqui temos depois um CD com as mensagens, né? Temos uma mensagem aqui titulada Saúde, que vamos ler também, se encaixando. As lições pululam ao nosso redor, são várias obras, inclusive nós vamos deixar um pouco à parte a obra de André Luiz, intitulada A Vida no Mundo Espiritual, porque são tantas informações que contém a obra de André Luiz vinculada a esse assunto, hospital, escola, centro espírita, que seria impossível trazermos todos aqui. Fico para uma outra oportunidade trazermos esse mesmo tema vinculado à obra de André Luiz. Então vamos lá. O que nos diz Dias da Cruz ali, olha, na sua mensagem intitulada Ao Encontro da Paz. Antes de prevenir que remediar, não cultive sintomas de perturbação ou doenças.
fazendo um paralelo com a saúde pública. Se nós tivéssemos uma saúde pública de base mais fortalecida, muitos problemas básicos seriam evitados. É a prevenção da saúde básica, né? Isso falando de um modo geral. Nós sabemos que em Brasília somos até privilegiados, mais uma vez, uso esse termo, por quê? Água encanada de qualidade, etc. Em algumas regiões ainda falta, né? Mas, então, na parte psicológica e espiritual, não cultive sintomas de perturbação ou doenças. Nós não precisamos alimentar as nossas perturbações, os nossos sintomas, claro. Uma torção, uma batida, um sintoma de dor de cabeça, uma cefaleia, uma lombalgia, tá. Mas vamos devagar, não vamos acelerar esse processo e trazer outros sintomas agregados à nossa indisposição mental, psíquica. Dias da Cruz continua: deixa que a oração te regenere todas as forças. Recorre ao passe curativo que a serena e restaura. Dias da Cruz, o médico continua no plano espiritual a tratamento e tratando os irmãos, os enfermos. Sedativos aliviam, mas não reajustam. A prece, em razão disso, será sempre calmante e eficaz. A reunião de estudos espíritas é valiosa psicoterapia aplicada em conjunto. O culto do Evangelho no lar substitui muitas vezes, com vantagens, a sessão de psicanálise. Isso de um modo mais simples, né, meus irmãos? Nós sabemos que Dias da Cruz fala aqui de um modo mais simplório. Como ele diz, prevenção antes de precisarmos de um profissional desses. Vamos prevenir. Se nós temos já temos esse vínculo com a casa espírita e com a causa espírita, vamos vir sim à casa espírita, um passe, uma manhã fraterna, a prevenção de muitos males, porque nós nunca sabemos quando vamos ser vítimas de uma companhia espiritual, de uma prova reencarnatória. E uma expressão que nós lemos no livro chamado Perante Jesus, uma expressão de Emmanuel que nos marcou profundamente. E nós sempre falamos essa expressão nas nossas exposições. É uma expressão que vale a pena, meus irmãos. O que nos diz Emmanuel? Quando a providência divina nos procura em nosso endereço e nos encontra trabalhando no bem, manda a misericórdia de Deus que as nossas provas sejam adiadas indefinidamente. Então, a profundidade dessa expressão de Emmanuel, ela tem que tocar fundo do nosso sentimento, do nosso coração. Como o nosso irmão Acácio colocou aqui no início. Mas eu sou pequenino, o que posso eu fazer? Essas palavras são tão bonitas, mas eu não consigo exercer algo semelhante, eu não consigo me aproximar de uma pessoa enferma, eu me sinto mal, eu não consigo essa e aquela. Nós sabemos que isso acontece. E já aconteceu com alguns de nós aqui, no passado recente, mas é a persistência, meus irmãos. Hoje eu não conseguirei. Amanhã, quem sabe, daqui a uma semana, eu vou olhar para trás e vou dizer assim, como eu fui bobinho, como eu fui ingênuo, perdi tanto tempo. Então nós temos que perseverar. A casa espírita também. Quantos irmãos comparecem nas sessões de cura, nas sessões mediúnicas, recebem o alívio e se ausentam por algum motivo. Cada um tem o seu motivo, justo, válido. E assim como nos hospitais, aqueles irmãos que são tratados, recebem a cura física, retornam para fazer um trabalho voluntário, na casa espírita também.
Os irmãos que são cuidados aqui, que são atendidos muitas vezes de forma muito particular, resolvem voltar a casa, resolvem trabalhar, se engajar nas atividades que nós temos aqui. São tantas atividades. Quando as atividades já estiverem retornado todas, nós vamos divulgá-las aqui aos sábados. São tantas atividades. Uma dessas pode ser que nós sejamos úteis. Nosso irmão Langerton, o doutor Langerton, que empresta o nome à farmácia aqui do Monte Alverne, doutor Langerton, no início de sua caminhada, vamos dizer assim, mediúnica, lá em Peirópolis, em Uberaba, doutor Langerton trabalhou na limpeza, na organização da casa espírita, a pedido de Chico Xavier. Não se sentiu humilhado, não se sentiu menosprezado, simplesmente de boa fé ouviu a mensagem de Chico. Quem conheceu o Chico sabe, né? Chico às vezes olhava nos olhos e transbordava amor, transbordava serenidade, alegria. Langerton, ao lado daquela alma sensível, imagino que deve ter ficado também sim muito sensibilizado. Eu vou acatar a recomendação de Chico Xavier. Chico Xavier está pedindo para mim limpar o centro. Nossa. E ó, não foi, Isa? Segurança. Olha, essa informação, se nós ouvimos em algum lugar, não guardamos bem. Isa nos conta que Langerton foi segurança também do centro lá de Chico. Ajudou ali na vigilância necessária. Às vezes acontece, algum irmão, né, vem ali com outros propósitos. Segurança. Olha que maravilha. Depois, então, um dos fundadores da fitoterapia no Brasil. Então, muitas vezes, aquele momento de humildade no hospital da Casa Espírita, do Centro Espírita, onde trabalhava Chico, para Langerton, ainda novato ali, foi um divisor de águas. Então, esses voluntários que militam no hospital público ou no hospital particular, esses irmãos que vão até esses locais levar alegria, levar contentamento, às vezes fazem das gestantes, né, aquelas cestas do bebezinho que vem nascendo, conjuntinho, sapatinho, toquinho, enxoval. Temos aqui no Monte Alverne um grupo da Irmã Dulce. Que maravilha. Levam conforto aos irmãos nos hospitais. Levam música. Então, aqui no Monte Alverne também temos a oportunidade de receber bons músicos. Temos o Adolfo, temos o Sérgio Paulo, temos o Rubens. Vinícius está despontando como um grande palestrante musical. Temos o Delano, que depois vai ouvir essa palestra. Vamos dar uma chamada de Delano. Delano está começando também. É tão bom. É tão bom. Então, nós temos aqui uma mensagem. Notícias de Chico Xavier. Então é interessante que nós achamos uma mensagem aqui até para os irmãos hipocondríacos. Olha, uma mensagem de André Luiz, né, por Chico Xavier, a psicografia de Chico Xavier, está no livro Agenda Cristã.
É bem interessante. É para os hipocondríacos, que é aqueles irmãos que têm a mania, o vício, o hábito, logicamente nocivo, da automedicação, de medicações em excesso. Antes, vamos aqui a mensagem saúde, psicografada aqui em Brasília, no ano de 2003, pela psicofonia, tá, meus irmãos? E depois, então, as mensagens foram transcritas. No CD que vem encartado aqui, vocês podem ouvir, né? Temos o áudio das mensagens. Mensagens lindíssimas. Agradecemos ao Senhor Jesus, que nos acompanha como um farol para as nossas almas, a nos conduzir e orientar pela senda que nos leva ao porto seguro da tranquilidade e da paz sem fim. Os trabalhos que aqui se realizam, conforme todos sabemos, estão voltados para a saúde integral. Saúde integral, nós sabemos, não é, meus irmãos? É uma saúde que trata o homem de forma holística. Os trabalhos aqui realizados estão voltados para a saúde integral. Queremos dizer com isso que não se acalenta aqui a preocupação de se cuidar tão somente das doenças do corpo físico, mas principalmente das enfermidades e distúrbios que ainda conduzimos na alma. Aliás, as doenças todas que atingem o corpo físico têm sempre a sua procedência nos desajustes do comportamento e da consciência. A partir do momento em que nos dermos ao trabalho de ouvir melhor o que está escrito nesta própria consciência, procurando renovar e iluminar nossos sentimentos em atividades e palavras, pensamentos e realizações construtivas, então nossa saúde encontrará novo campo de harmonia e assim viveremos, finalmente, em sintonia com Deus, guardando sempre e sempre no coração e na mente a essência da paz, da alegria e do amor. A mensagem intitulada Saúde. Alguns dos irmãos podem fazer um questionamento. Algumas enfermidades físicas ou mesmo psíquicas, né? Enfermidades da alma, do espírito, obsessões graves, etc, etc. Muitas não vão ter cura. É isso mesmo? Existem situações que não vão obter cura? Acreditamos que sim, porque às vezes, como nós dissemos aqui, tem pessoas que têm medo, né, da casa espírita, da doutrina espírita. Nós conhecemos isso não só na sociedade, como no trabalho profissional, né? Então, infelizmente, alguns dos irmãos, as suas patologias já em estado avançado, não vão obter cura, mas aquele irmão que está ali enfermo, aquele irmão que está, vamos dizer, desenganado, ele pode modificar, sim. Ali, naqueles breves momentos, ele pode se modificar, sim. E nós somos testemunha ocular dessas mudanças repentinas. Às vezes, como se diz, uma varinha de condão, um anjinho chegou, tum, ali, opa, mudou, como? Mas agora, isso. O Espírito tem essa força. Logicamente, meus irmãos, nós sempre estaremos secundados. Isso é uma questão óbvia. Sempre estaremos secundados pelos nossos benfeitores. Quando nós nos despojamos das nossas crendices, das nossas, como se diz, aquelas, quando somos muito ranzinzas, vamos deixar isso um pouco de lado, vamos aceitar, vamos abrir um pouco mais. A luz está bem do nosso ladinho ali. Se nós quisermos, nós podemos convidá-la
ela também só vai entrar se nós convidarmos. Abrimos a janela ou as portas da nossa residência, que nesse símbolo é o nosso corpo, é a nossa consciência. Voltando, nós já vimos então, irmãos, atrelados aos seus leitos de prova. Ali nós estamos vendo na prática o que a doutrina espírita traz na teoria. E é justamente dessa prática. Irmãos que aceitam ali, resolvem perdoar. Esses irmãos não vão curar as chagas físicas, eles estão curando as chagas morais, as chagas da alma. O perdão é um medicamento tão necessário e tão importante que, às vezes, o perdão vai ser ali aquela chavezinha que, ligada, os benfeitores, então, recolhem aquele irmão que está ali. Apenas aquela chavinha faltava. Aquele irmão vai dizer para o seu parente ou uma pessoa envolvida ali: tá certo, eu te perdoo. Eu te perdoo de coração. Olha, meus amigos, para quem tem mediunidade de evidência, não é o nosso caso, mas os irmãos já nos relataram algumas vezes, é algo assim até que foge o entendimento. Irmãos do plano espiritual, obsessores ali, muitas vezes até, desculpem a expressão, até estavam ali à toa, né, vadiando. Esses aí são afastados na hora, né? Porque é uma energia assim de tamanha pureza. Esses irmãos fogem. E às vezes o obsessor mais renitente, mais ali, costumados, né, esses lá de trás, às vezes naquele momento ali eles ficam tão deslumbrados que também, por sua vez, esses já são recolhidos, né, para continuar o tratamento. O obsessor e o obsediado vão ser tratados juntos. Olha o medicamento. Continuando com Dias da Cruz. Falávamos do perdão. Olha, Dias da Cruz. Perdão e esquecimento de todo mal ao relaxe por barbitúricos. Serviço desinteressado aos semelhantes é a melhor terapia ocupacional. Isso nos induz a verificar que ninguém jamais adoece por raciocinar, sentir e agir com o Evangelho em espírito e verdade. Caibar Schutel, o filho do orgulho, o livro O Espírito da Verdade, através de Chico Xavier. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Uma pergunta que Caibar faz. Vamos repetir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Põe uma exclamação bem grande. Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber. Antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Será que a nossa frequência aqui, como está dizendo o Caibar, né, nós sempre estamos recebendo.
Mas a nossa caminhada aqui, ela pode trazer também esse benefício do auxílio. Esse benefício do auxílio. Acabamos de contar a historieta aí de Langerton. Então, nós temos que buscar este auxílio de forma gratuita. Eu não vou mais agora à casa espírita porque eu estou enfermo. Não aquela enfermidade grave, né? Não vou mais agora à casa espírita porque eu estou ali realmente necessitado. Agora eu vou de coração. Eu vou aprender. Tem curso do André Luiz na segunda-feira, tem aí o passe na terça-feira, um trabalho da terapia mediúnica na quarta. A semana toda? A semana toda. Poxa, gratuito, né? É, gratuito. É bom falar, né, Vinícius? Que é gratuito, meu amigo. Farmácia fitoterápica. É um hospital, escola. Pronto socorro de almas, nas palavras de Chico aqui, no Anel de Luz. Então, olha, nós já podemos começar o nosso tratamento agora. Vamos buscar o nosso tratamento. Os hospitais, meus irmãos, e os hospitais principalmente psiquiátricos, estão abarrotados de enfermos do espírito. Muitos dos quais médiuns. Infelizmente, mediunidade ainda não está fazendo parte de alguns tratamentos nos hospitais da rede pública. Está começando a engatinhar com muita dificuldade. Existe uma barreira muito grande, um preconceito muito grande, mas aos poucos isso vem vindo. Principalmente nessa área que nós trabalhamos, que é a área de cuidados paliativos, o espiritual está sendo agregado. O espiritual está sendo agregado nessas dores da alma. Medicamento alopático não faz mais efeito, dos mais potentes. Então chega-se, nós solicitamos, às vezes acontece, solicitamos o capelão está ali por perto. O capelão aparece, faz ali uma oração, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria. E como nós já vimos durante um sermão da montanha, aquele irmão então é recolhido pelos benfeitores. Olha que bênção. O corpo ficou ali, não serve para mais nada, nem para doação de órgãos, mas ele vai despertar do outro lado, sob a luz da oração. Sob a luz da oração. Isso acontece, já ouvimos relatos nos grupos mediúnicos. Ter alguém para, naquele momento extremo, recitar uma oração para nós. Ou dizer assim no ouvido: eu te amo, Jesus te abençoe. É um ótimo finalzinho ali da encarnação. Porque muitos estão falecendo sem ter nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de amparo espiritual, por uma série de circunstâncias. Terão dificuldades, com certeza, para abrirem os olhinhos do outro lado e não serem aí, não continuarem, né? Não continuarem com as suas dificuldades, doenças, traumas, sentimentos antagônicos ao bem e à paz. Do livro Novas Luzes, psicografado pelo nosso irmão Ariston, Novas Luzes, né? André Luiz e Hilário Silva. Várias mensagens muito interessantes
Vejam, meus irmãos, a mensagem de André Luiz aqui, ó, sistema emocional. André Luiz, médico, né? Conhecia os sistemas do corpo humano, o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema digestório, etc. Esse aqui, sistema emocional. Será que é importante esse sistema emocional? Vamos ler aqui, André Luiz. A emotividade é força que tanto promove a nossa elevação espiritual, como pode se encarregar da nossa queda. A emoção forte, né? Aquele estado de ânimo ali, aquela bomba, aquele vulcão. Abrimos o sistema emotivo para melhor sentir a beleza da flor ou o sofrimento de alguém. O desenrolar de uma cena dramática ou as demonstrações de júbilo que a vida apresenta. Uma questão até de livre-arbítrio. O sistema emocional. Aonde eu vou deixar fluir a minha emoção? Em tudo, a recomendação chama-se equilíbrio que a vida apresenta. Desculpe. Em tudo, a recomendação chama-se equilíbrio, ante o desagradável ou face ao sensacional. Ser emotivo? Sim. Isso não traz em si prejuízo algum. Mas convém saber reagir com o sistema nervoso e psíquico no manejo da palavra ou simplesmente do pensamento, de modo que as alterações perispirituais que venhamos a sofrer sejam positivas, contribuindo para o equilíbrio e elevação. Acionam. Leis da natureza. Não é algo mirabolante, não é algo que foi criado pelo ser humano, muitas vezes de forma imperfeita, porque o ser humano também é imperfeito, não é, meus irmãos? Essa lei natural, essa lei, ela é perfeita, é uma lei divina. Nós vamos, então, trabalhar as nossas emoções, o nosso sistema emotivo, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso aprendizado. E se nós já temos um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de critério, nós podemos ajudar, sim. Falávamos aí do capelão, fazendo uma oração muito bonita no leito hospitalar. E de nossa parte, médiuns, espíritas, trabalhadores, estudiosos, deixa comigo, doutor. O paciente está ali gravíssimo. Opa! Eleva o pensamento. Oh, Senhor, Tu quisestes que nós estivéssemos aqui diante deste irmão em situação lastimável para realizar este banho, Senhor. Que as nossas mãos, Pai, sejam eivadas de sabão, mas também de carinho por esse irmão que com certeza não vamos ver mais encarnado. Pegamos os materiais, vamos ali. Difícil? Muito. Necessário? Claro, é a profissão. Humanitário? Sem palavras. Gratificante? Medicamentoso? Se naquele momento ali nós tivéssemos qualquer tipo de fobia, qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de sovinice, chateação, ali, naquele momento, seria como a mensagem aqui de Chico, que nós vamos ler agora, seria como um bisturi extirpando todas essas enfermidades da nossa mente, muitas delas do nosso coração.
que está dizendo, o bisturi é o amor. Mensagem, o bisturi é o amor. Isso é uma situação que é muito pessoal. A situação profissional é muito pessoal. Ao lidar com enfermos, ao lidar com crianças, ao lidar com pessoas em desequilíbrio, é difícil. Muitas vezes vamos até nos espelhar naquele irmão mais necessitado do que nós, entre aspas, porque nós vamos nos identificar ali. Ontem nós estávamos numa situação semelhante, alguém foi e nos pensou as feridas. Hoje somos nós. Amanhã poderemos retornar também na mesma situação. Então, meus irmãos, se eu acho aqui o bisturi. Está aqui. É o título da mensagem. A mensagem também psicofônica aqui no Monte. Abril de 2013, ó, o bisturi é o amor. Então o Chico vem discorrendo, melhor dizendo, vem discorrendo. Olha. Que tua luz, a luz do Senhor, que tua luz excelsa banhe nossos sentimentos e ilumine nossos passos, no cumprimento do dever, na grande seara da fraternidade. No serviço de tratamento da saúde de todos, entendemos que o Evangelho é a luz e o bisturi é o amor. Mais uma vez juntando, né, o simbolismo da fé, da religiosidade com a medicina, com o bisturi, um elemento, um material, né, que é para retirar, desbastar, cortar. O Evangelho e o bisturi. O Evangelho é a luz, o bisturi é o amor. Fazendo um parêntese para os irmãos presentes, temos aqui para doação, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, a cartilha que nos ensina a preparar o estudo do Evangelho no lar. São livros novos para doação. Os interessados podem pegar conosco aqui, ao final. O livro seria um medicamento? O livro poderia funcionar como um medicamento? Como uma injeção? Uma injeção intramuscular de um analgésico potente? Uma compressa para aliviar uma cefaleia? O Evangelho? Não só o Evangelho, como esses livros. Os livros aí belíssimos. Temos Humberto de Campos, Ivone Pereira, André Luiz, Caio Bachuto, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Meimei, Alta de Souza, Sheila. Quantos médicos a nos amparar, meus irmãos? Médicos que não medem esforços. Se nós tivermos merecimento, se nós trabalharmos no bem, se nós formos pessoas melhores, isso com tenacidade. Pode ser 3 horas da manhã, tivemos algum probleminha de saúde. Sheila foi enfermeira, né? Sheila, envia uma das tuas colegas enfermeiras, eu estou passando mal, isso. Irmã Sheila providenciará alguma colega para nos atender? Os irmãos aqui do Monte Alverne, 4 horas da manhã, sentiu um probleminha em casa. Doutor Langerton, desculpe incomodar o senhor deve estar até dormindo uma hora dessas aí, 4 horas da manhã. O senhor me desculpa, mas eu tô aflito aqui, olha só, isso. Doutor Langerton, se não puder pessoalmente, enviará alguém à sua altura para nos atender. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Dias da Cruz.
E tantos irmãos que estiveram conosco aqui encarnados, que hoje já estão no plano espiritual, vêm também aqui nos ajudar, vêm nos dar lição, no bom sentido, vêm nos ensinar a como trabalhar, ensinar a como nos comportar. A grande escola é um hospital, mas é uma escola, e é uma escola e é um hospital. E nós ensinamos, e nós aprendemos, e nós nos tratamos, e nós ajudamos os irmãos enfermos. As nossas vibrações nessa abertura dos trabalhos aqui no ano de 2024, as nossas vibrações de alegria, de paz, nós estávamos aqui, inclusive, podendo sentir essa alegria entre nós aqui. Isso está sendo perfundido em cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados. Os benfeitores estão alegres com a nossa presença aqui hoje. Eles sentem bem vendo os nossos rostinhos felizes. O nosso rostinho ali angustiado. Opa, aquele irmão ali não está muito feliz. Vamos lá olhar? Aquele irmão está... Olha o semblante dele de dor. Nós vamos trazer. Aqui ao lado, a sala de cura. Eles vão ali, ó, trazem uma vibração calmante, uma vibração analgésica e colocam ali naquele irmão. Aquele irmão vai sair melhor hoje. Eu vou voltar lá no Monte Alverne porque eu me senti muito bem. Estava com uma dor, me senti muito bem. Vou voltar no Monte Alverne. Gostei lá do Monte Alverne, vou voltar lá. Então, essa profilaxia que disse nosso irmão Dias da Cruz, a prevenção para muitos dos nossos males. E quando nós falamos aqui, meus irmãos, nossos males, nossas obsessões, nossos vícios, felizmente, nós falamos com propriedade. Porque podemos sentir não só algumas enfermidades, mas e principalmente, isso sim vale a pena, o amparo de nossos benfeitores, dizendo-nos, vamos lá, vamos, contamos com você, vamos lá, venha. Pode vir chorando, não tem problema. Isso sim vale a pena. A nossa estadia, seja no Monte Alverne, seja em qualquer casa cristã, onde se falará do Evangelho, onde se falará deste irmão mais velho que nós temos, o médico dos médicos, o passista maior, o Senhor do mundo, sublime peregrino. Então, que este templo possa ser o nosso amparo nos momentos difíceis, contando sempre com esses irmãos citados aqui e muitos outros, para que possamos vencer essas dificuldades que muitas vezes estão ao nosso lado. Que Jesus os ampare. Um abraço fraterno a esses irmãos que vieram ter conosco nesta noite e que possamos nós levarmos daqui um pouquinho deste medicamento maravilhoso chamado amor. Que assim seja, meus irmãos. Agradecemos, Sérgio, falar nossa palestra, né? E agradecemos também a presença de todos. Agora nós iremos aplicar o passe na sala lá. Aí todos serão chamados. E muito obrigada pela vossa presença. E todos que forem ouvir essa palestra, que essas bênçãos de paz, de amor e de luz possam chegar a todos. E um feliz ano de 2024, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor.